Muito bem, pessoal, estamos de volta então com mais uma live aqui no nosso canal, né? Dessa vez para falarmos sobre direito, tá? Direito, direito do cidadão, né? A área do direito, que é bastante extensa, e a gente tem a colaboração aqui do doutor César Gregório Júnior, que está sempre com a gente, trazendo também essas informações e nos ajudando a entender melhor como funcionam as coisas nesse mundão, principalmente em relação à área do direito, diversos pontos que sempre são bastante discutidos aí no nosso dia a dia. Tudo bom, doutor César? Como é que vão as coisas? Tudo em paz? E aí, Nonato, tudo bom? Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Como é que você tá? Pronto. Metade da semana, tá tudo tranquilo, tudo na paz, né? Tudo na paz. Só o calorzão grande, né? De novo. É verdade, mas é por causa da chuva. Vai chover muito, né? Vai chover mais ainda. Bom, na verdade eu estou enrolando aqui para achar a nossa pauta de hoje, que eu estou sempre enrolado, você sabe disso, né? Aí, você me cobra tanto dessa pauta e perdeu, rapaz. Não, tá aqui, tá aqui. Hoje vamos falar sobre o uso de fotos alheias e os direitos de imagem autorais. Ah, Maria, olha, pelo amor de Deus, só explica esse negócio aí, porque de vez em quando eu pego uma foto para botar no site, para na internet. Dá muita complicação? Você pegar uma foto que está lá na internet, isso aqui não é de ninguém, isso aqui está na internet, é de todo mundo, eu posso usar onde eu quiser. Aí faz uma montagem, bota num trabalho lá da faculdade, bota lá, enfim, publica e às vezes usa até para ganhar dinheiro, né? Alguma produção, sei lá, e aí depois dá problema. O pessoal tem direito em relação a isso, como é que funciona aí? Pode dar problema sim, pode dar problema. Especialmente quando você está tratando com imagens de um fotógrafo profissional, né? Existe, bom fazer uma diferenciação entre direito de imagem e direito autoral, né? Direito de imagem é quando você tem uma foto sua divulgada sem a autorização sem a autorização sua. Alguém pega uma foto sua e usa para fins lucrativos sem você ter autorizado. Aí entra o direito de imagem. Entra no direito de Isso vale para foto, vale para vídeo, vale para todo tipo, vídeo, né? tudo que envolva a sua aparência, o seu direito estético, por assim dizer, né? Ou seja, pode ocorrer um exemplo, uma mulher muito bonita, você vai para uma festa, tira uma foto, um site de modelos coloca ela como uma forma de propaganda no site deles. Isso fere a Constituição Federal no seu direito à intimidade e na sua violação de imagem. E você pode entrar com uma ação de reparação de danos em danos morais contra essa pessoa por ter tido sua imagem veiculada a algo que você não autorizou. Esse seria o direito de imagem, né? Já existem, por exemplo, também os direitos autorais, que é diferente do direito de imagem. Direito autoral é quando você usa uma imagem de outra pessoa também, só que para fins comerciais, sem dar a devida autorização, essa pessoa autorizar, ou dar crédito também àquela pessoa. Ou seja, você, por exemplo, pegar uma foto muito bonita de Vaza Alegre, usar de forma comercial em algum lugar e não dar créditos ou pedir autorização ao fotógrafo original. Porque quando você dá o upload na foto sem creditar o autor, fica como se aquela imagem fosse sua. Então você está ferindo o direito autoral da foto dele como fotógrafo. É porque o pessoal confunde muito, não, tá na internet, aqui eu posso pegar e posso usar como eu quiser. A gente não tem esse pensamento, né? Tem esse pensamento, mas a pessoa publica lá de boa, né? Pra mostrar que ficou bonito e tudo mais, às vezes até assina, mas a pessoa pega e usa lá do jeito que quer, né? Bota em cartaz, bota em convite, faz do jeito que quer. É o chamado bom senso, né? Às vezes o fotógrafo ele pode até gostar dessa publicidade porque vai divulgar o trabalho dele, né? Só que pode acontecer de ser usada essa imagem num contexto errado, num contexto diferente do que ele tinha, por exemplo, a iniciativa em fotografar. Então, o bom, para não ocorrer problema algum, é muito difícil acontecer. Eu nunca vi um caso de uma ação na justiça por direitos autorais aqui na região, mas assim, por via das dúvidas, se você viu uma foto, se você viu um vídeo, se você viu uma arte, que vale salientar, isso não serve só para foto e vídeo, vale para quadros, vale para escritos, para qualquer coisa que uma pessoa criou. Você vai conversar com o autor e além da autorização dele, você também tem que ter o aval. O que é isso? É ele permitir que você use a imagem dele de forma que você vai obter lucro econômico com aquilo. Pode ser que ele vá pedir, é natural que ele peça a participação nos lucros, então você vai ter que obrigatoriamente dividir. Ou ele pode abrir mão da imagem, né?
Existem, por exemplo, vários sites na internet, como o Shutterstock, por exemplo, que ele é um site em que você assina mensalmente e você tem direito a um banco de imagens que fotógrafos profissionais tiram de várias pessoas ou coisas, fazendo coisas diversas para você poder usar. É muito pouco usado no Brasil, mas no direito internacional, os Estados Unidos, existem muitas ações nessa relação de direito autoral. Nos Estados Unidos tudo é mais pra frente, né? O pessoal, todo mundo bota na justiça. Até porque lá a justiça tem um trâmite bem mais rápido, né? A justiça de lá, ela, apesar dela ter um trâmite mais rápido, mas ela é muito mais cara que a nossa justiça. Uhum. Ela é uma justiça extremamente segregadora, ou seja, não é toda pessoa que consegue... Lá não tem justiça gratuita, por exemplo. Uhum. Por isso que grande parte a justiça ela se torna rápida, porque 90% dela se torna acordos. Uhum. Eles sentam e fazem acordos. Só fala, às vezes não chega nem a um juiz, só vai para os advogados e os advogados homologam um acordo. Então, ela é mais rápida por esse sentido. Tá certo. Uma estrutura mais estruturada e tudo mais, né? Isso. Enfim, mas nós estamos falando da estrutura de justiça, não. Bom, então tá aí. Direitos autorais e direitos de imagem, né? Você conferiu. Se quiser, pode pegar aí os seus papéis aí enquanto eu... Minhas colas, tá? rapaz. Aí eu quero que você me explique agora, né? O que se trata aqui, essa questão de inventário extrajudicial e os requisitos. O que é o inventário, né? E antes de ir para a justiça esse inventário, ou seja, ainda não chegou na etapa judicial, e os requisitos para ele funcionar ou para ele ter validade, é isso que você quer falar? Isso. Existe o inventário, ele é uma forma de você fazer um apanhado dos bens de uma pessoa quando ela falece e deixa bens. Ela é a forma legal de você dividir esses bens entre os herdeiros. Como é que funciona isso? A partir do momento que a pessoa faleceu, em que ela deixa bens, existem duas formas de você dividir esses bens entre os herdeiros dela. Seria a sucessão testamentária e a sucessão legítima. O que é a sucessão legítima, em primeiro lugar? A sucessão legítima é a sucessão que vem descrita em lei. Que é, por exemplo, o pai morreu, necessariamente a herança irá para os filhos. E para a sua esposa, se ela também estiver em vida. Ela é uma sucessão que ela é designada como funciona na lei. Então, por exemplo, ela começa a descer para os descendentes, morreu, deixa para filho, não tem filho, esposa também, filhos e esposa em concorrência, não tem, passa para ascendentes, para os avós, ou para os pais, aliás, depois avós, etc. Essa é a sucessão testamentária. A legítima, aliás. A testamentária é quando a pessoa dispõe, através de um testamento, como ela quer dividir os seus bens. Vale lembrar que essa sucessão testamentária ela só pode ser feita até metade dos bens dela. Então, se ela tem, por exemplo, 2 casas, ela só pode deixar em testamento para qualquer pessoa uma casa. A outra casa, necessariamente, ela passa. Que é para evitar, por exemplo, que uma pessoa morra e deixe tudo que ela tem para pessoas estranhas e os filhos fiquem desamparados, por exemplo. Então, essa sucessão testamentária ela entra só sob metade do patrimônio da pessoa. Como é feito esse testamento? Ele é feito em cartório, é feito por um advogado e é homologado em cartório, e ele deixa para quem ele quiser ou para o que ele quiser, que pode também ser deixado para pessoas jurídicas, os bens que ele disser. Eu deixo um carro para fulano, eu deixo uma casa para cicrano, uma coisa para beltrano. Agora existe essa modalidade de inventário extrajudicial. Ou seja, a partir do momento que houve a morte do de cujus é a expressão em latim para óbito, para a pessoa que morreu. Se não existirem filhos menores, herdeiros menores no caso, o de cujus, o falecido não tiver deixado testamento, os bens estiverem todos certinhos, esse testamento não precisa necessariamente ir à justiça, ele pode ser feito em cartório, que se torna muito mais rápido e muito mais célere, por assim dizer. Se torna muito menos custoso, a pessoa vai gastar muito menos e ela vai conseguir fazer esse testamento muito mais rápido. Porque é até uma piada assim, entre advogados e entre pessoas que trabalham com direito, que testamento é aquela causa que é uma poupança. Você entra hoje, daqui a 10 anos, 20 anos que você vai conseguir finalizar um testamento. Então, o testamento extrajudicial, ele é obrigatório, assim como o judicial, para haver divisa de bens.
Então, uma pessoa morreu, em resumo, uma pessoa morreu e deixou bens, não é só cada um ir se apossar, não. É preciso haver uma divisão em comum acordo entre os herdeiros, tanto extrajudicial ou judicialmente, através da mediação de um advogado. Mas culturalmente aqui no Brasil, eu não sei, ou em Vaz Alegre, o pessoal não liga muito para isso não, né, doutor? Ou você tem notícia assim que o pessoal faz, ou às vezes a gente ouve falar de confusão, né? Existem casos, eu mesmo já cheguei a fazer. Já faz isso já. mesmo? Pronto. É difícil, porque assim, o que é que acontece? Existe aquela máxima, né? Tudo que envolve dinheiro necessariamente vai terminar em confusão. Geralmente, quando acontece do falecimento, há aquele abalo, claro, a pessoa fica abalada emocionalmente. A grande maioria não quer nem falar em questão de herança e tudo mais, até também para não parecer frio diante da situação que está acontecendo, só que é necessário. Após esse abalo inicial, há naturalmente a vontade de se dividir. Isso acontece muito entre irmãos, por exemplo, irmãos herdeiros. Há um acordo de cavalheiros, entre aspas, como é chamado. Cada um, não, você fica com tal, você fica com tal, você fica com tal. Isso é raro se sustentar. Geralmente, não, você tá ficando com mais, não, você tá ficando com menos, não, eu morava antes casa tal vale mais que a minha. Vale mais que a minha. Eu já morava, quem cuidava do meu pai, por exemplo, era eu, então eu tenho direito a ficar na casa. E isso também gera confusão na hora de você vender, por exemplo. Uma casa fruto de herança, ela não pode ser vendida sem a anuência dos outros. O que é a anuência? A autorização. Então, se existem 3 herdeiros para uma casa, a pessoa não pode comprar só sob a autorização de um. Chegar em um que está morando lá dentro e comprar. Esse contrato pode ser anulado. Então, é preciso haver essa divisão. Eu, sem querer interromper, mas já interrompendo, mas tem gente que vai entrar com ação, tipo assim, para tirar a pessoa da casa, para poder resolver a questão, né? Pode acontecer, porque assim, se você for para o inventário judicial, a partir do momento que a pessoa morre, que você entra na ação, todos aqueles bens que estavam em nome da pessoa viram um espólio. O que é espólio? Espólio é uma massa jurídica que ela se forma por um todo, ou seja, não é feito divisão pontual de cada coisa. O espólio, ele envolve todos os bens. O juiz vai olhar para aqueles bens de forma monetária, ou seja, quanto aqueles bens valem por um todo. A partir do momento que ele faz a quantificação de quanto aqueles bens valem, aí ele vai fazer a linha de divisão, por assim dizer. O que é que vem em primeiro lugar? As dívidas que o falecido deixou. Se o falecido tiver deixado quaisquer dívidas, aquele espólio, aquela massa da herança vai ser usada primeiro para pagar as dívidas e após o pagamento vai ser dividido entre os herdeiros. Essa divisão é feita por um juiz. Em comum acordo também com as partes que podem a todo momento negociar. É tanto que essa liberalidade de ser feita em cartório. Por que é que existe essa liberalidade? Porque se eles tiverem, por exemplo, em comum acordo, foram todos maiores de idade, e cada um disser, não, eu estou conformado com tal coisa, eu estou conformado com A ou B ou C, eles podem ir ao cartório só formalizar, para no futuro não haver problemas. Então é necessário haver essa formulação, é muito difícil haver um acordo de cavalheiros que dure para sempre dessa questão de divisão, porque quando começa a envolver dinheiro, e especialmente há um caso muito grave nessa matemática, que é quando acontece o o sobre-espólio. O que é isso? É descobrirem um bem sumido. Ninguém sabia que existia e aparece depois. E sempre aparece. E sempre não aparece. Tem jeito. Uma casa, um terreno, alguma coisa aparece. Um terreno depois. Aí como é que vai ser feita essa divisão? Ou pior, aparece um herdeiro anterior. Que na lei ela expõe que se aparecer um herdeiro, por exemplo, um filho sumido que os irmãos herdeiros originais não sabiam, se os herdeiros originais já tiverem se desfeito daquela herança, eles têm que dar a parte proporcional àquele herdeiro que chegou depois. Não tem jeito. Não tem jeito. É preciso haver essa divisão. Por isso que é bom existir o inventário, porque para justiça fica claro a divisão e depois é só fazer a divisão proporcional para aquele outro que chegou. Então é aconselhável haver essa divisão para justamente haver
uma segurança jurídica sobre aquilo e você garantir o seu patrimônio de forma sólida e juridicamente correta, né? Pronto. E evita muita confusão fazer esse inventário, né? Claro, obviamente com acompanhamento legal, as pessoas confiando no trabalho que está sendo feito, não tendo dúvida, porque se tiver dúvida aí já ficar sempre aquelas picuinhas, né? E o que vai causar um desgaste familiar e etc. E a herança é sempre difícil. A grande maioria é muito difícil lidar com essas questões. Sempre tem uma discussão, sempre tem uma intrigazinha, sempre um irmão acha que o outro ficou com mais, sempre acha que teve uma enroladazinha, enfim. E fica, sempre atrapalha a família. Além da questão da morte da pessoa que deixou a herança, tem a questão também da desavença que fica na família, né? Bom, vamos falar agora, doutor, sobre a importância de um código de ética e um regimento interno nas empresas, né? Por que é importante aí, na sua opinião, a empresa pensar em ter um código de ética, repassar isso para os funcionários? A gente vê muito isso na Globo, a Globo tem, né? E está cada vez mais rígido, né, devido à repercussão dos casos que acontecem com seus funcionários, principalmente os atores, diretores, enfim, e a questão também do regimento interno das empresas. O que isso pode ajudar na empresa? Bom, a importância de um código de ética para uma empresa, ela vem da necessidade de se adequar às regras não escritas que nós temos na vida. O que são as regras não escritas? É comportamento que você tem diante da sociedade. Por exemplo, andar vestido, tratar as pessoas com educação, olhar para os dois lados na rua quando vai ultrapassar. São regras não escritas da vida. Essas regras não escritas, elas, digamos, se tornam mais importantes ainda em um ambiente comercial, em que você trabalha no comércio, por exemplo, e você tem que lidar com pessoas e oferecer produtos e serviços para aquelas pessoas. Você tem que convencer aquelas pessoas de que o seu produto é necessário para ela. Parte desse convencimento é o trato que você tem com as pessoas, é a forma de lidar, é a forma de toda a parcimônia de você conversar com a pessoa, de você convencê-la, né? Essa, como você falou, o código de ética, ele existe em grandes empresas, por exemplo, a Globo, não é uma moda, é uma necessidade, porque você, com base daquele documento, você delimita toda a atuação e toda a convivência, não só sua, mas dos funcionários e dos funcionários com os consumidores. Para que isso funciona? Você vai dizer quais regras são importantes para haver uma melhor comunicação interna dentro da empresa. O código de ética, ele vai servir para delimitar condutas que podem ou não caracterizar até motivos de demissão por justa causa, por assim dizer. Então, como é que funciona um código de ética? No código de ética, você vai escrever normas cotidianas e normas a quais irão fazer efeitos horizontais e verticais. Como é isso? Efeitos verticais é o efeito do patrão para o empregado. A disciplina, a hierarquia, o obedecimento de regras. Então, tudo isso fica caracterizado, fica colocado no seu código de ética através de um regimento interno. E o comprometimento horizontal. Como é esse comprometimento horizontal? É o comprometimento entre os próprios funcionários, por assim dizer. A forma de tratar, a obrigação, por exemplo, usar EPIs, que seriam equipamentos de segurança, de vestimenta, de uniforme, de crachá. Tudo isso vai dentro de um código de ética e de um regimento interno. Aquele regimento e aquelas normas, elas se tornam obrigatórias para os funcionários, até também o patrão, que existem os seus direitos e deveres perante os funcionários. E para que serve isso acima de tudo? Porque, por exemplo, se um funcionário ele trata um cliente com desídia, o que é desídia? Com desleixo. Se ele não usa um uniforme que é requerido e é obrigatório. O cliente chega lá na loja, o cara está usando o WhatsApp, o cliente, ei, botar isso aqui, o camarada lá passando mensagem para namorada, para o namorado, e o cara, ei, meu amigo, isso aqui, e o pessoal, a gente vê muito isso. É uma das coisas que a gente vê que o pessoal reclama muito. Justamente. Né? Aí, o que é que vem descrito nesse regimento interno? É você, por exemplo, pegou o cara conversando no WhatsApp em horário de trabalho, advertência, verbal,
Pegou de novo a advertência escrita, pegou de novo, já é demissão por justa causa. E aquela demissão por justa causa vai ser totalmente justificada caso o empregado entre com a reclamação trabalhista, por exemplo. Porque ele tinha ciência que no regimento interno da empresa, isso que ia até perguntar, tem valor jurídico. Tem valor jurídico, é enorme. É por isso que eu digo que ele é um documento necessário, não é uma mera liberalidade ou então uma coisa cosmética. Um regimento interno, ele é literalmente leis dentro do ambiente de trabalho. Então, estando lá e não sendo nada ilícito ou algo vexatório, por exemplo, ele vira lei entre os funcionários e o patrão e todas as pessoas que irão conviver naquele ambiente de trabalho. Então, ele serve como norte para todas as atuações, até do chefe poder disciplinar os funcionários. E vale também como prova caso você tenha, por exemplo, fazer uma rescisão trabalhista de uma pessoa e ela vai fazer uma reclamação e você vai dizer, não, tá aqui, ó. Existiu o processo, ele recebeu a advertência 1, recebeu a advertência 2, foi dada a oportunidade de recuperação, não se recuperou, foi demitido por justa causa, conforme o artigo 432 da CLT. Que também nesse regimento interno vem, por exemplo, uma coisa muito importante que é muito pouco usada, não só aqui no nosso interior, mas assim nessa parte nordeste do estado, que seriam as avaliações de desempenho. Que, por exemplo, de 6 em 6 meses você sentar, o patrão fazer uma avaliação de desempenho com o funcionário, dizer o que é que está gostando, dizer o que é que não está gostando. E o funcionário vê o crescimento dele dentro da empresa. Vê um erro que ele cometia há 6 meses atrás que ele deixou de cometer, vê um desempenho que ele, por exemplo, o desempenho dele caiu, o desempenho dele aumentou. E com base nessa reavaliação constante de 6 em 6 meses, de ano em ano, de 3 em 3 meses pode ser feito, serve para o patrão ou avaliar o desempenho da pessoa de forma negativa ou positiva, até com bônus, até com viagens, até com bonificações. Eu não sei se me é permitido fazer isso, mas eu vou fazer. Existe um empresário aqui em Vazalé que ele faz isso muito bem, que é o Cleiton Bilhão, da Bilhão Bijuterias. Ele tem um sistema de bonificação muito legal para os funcionários dele que atingem determinadas metas, com viagem e tudo mais. Então, você percebe que o sistema dele é muito gratificante. Os funcionários, as funcionárias, em sua maioria, elas trabalham com sede de querer vencer para poder ganhar aquela bonificação, alcançar metas. Então, você vê que não é só uma coisa para colocar medo no funcionário, mas é uma coisa que incentiva, que ajuda a pessoa a se desenvolver. Óbvio que eu não sou administrador, nem doutor César também é, longe disso, né? Mas há muita ação assim que muitas vezes melhora muito o ambiente da empresa, né? Que são coisas bem simples, né? E o empresário, né? Se ele abrir a cabeça, ele vai ver que se ele tem costume de admitir as pessoas com frequência, e ele tendo lá o código de ética já pronto, e entregar, olha, você lê isso aqui com atenção, qualquer dúvida você tira com o pessoal aí, para você saber como é que a empresa... Porque você vai toda hora estar sentando com uma pessoa para dizer, isso não pode, que é o que geralmente acontece, né? As empresas às vezes nascem pequenas, 5 funcionários, 6, 7, daqui a pouco tem 15, aí já é necessário quando vai para manter esse pessoal interagindo de uma maneira harmônica, às vezes é preciso ter um direcionamento. Aí o patrão já está viajando, tentando conseguir mais clientes, aí já tem tempo de se reunir, aí o gerente às vezes não tem tato para lidar com algumas situações, fica esperando o patrão. E começa a acontecer a desarmonia na equipe, aí a pessoa não sabe qual é o limite, qual não é. Às vezes o funcionário que está mais tempo acha que tem mais direito sobre o outro, de tratar dessa ou daquela maneira. Não tem tudo isso. Exatamente. E aí o código de ética pode... Né? O código de ética serve exatamente para isso, porque existe uma grande diferença entre crescer e inchar. Crescer, você cresce controladamente, é como se fosse um legozinho que você vai encaixando peça por peça. Que a empresa vai funcionar como um trem, ele vai andar de forma dentro do local que é para ir, sem descarrilar. Agora você inchar, você cresce muito de forma descontrolada e depois explode. Que seria justamente esses pequenos problemas que você ressaltou muito bem, que é, por exemplo, um funcionário achar que tem mais direito sobre o outro só porque tem mais tempo. Os funcionários fazerem coisas que às vezes o patrão, por estarem viajando, não autorizaria, mas eles acabam fazendo e pode prejudicar a imagem da empresa, por exemplo. O patrão não ter que sentar toda vida que for contratar uma pessoa
para explicar todos os detalhes, especialmente se for um negócio de venda, de uma forma até de tratar com o consumidor. Isso acontece muito em vendas, em mercados e comércio de vendas, por exemplo. Assim como também é muito importante, até, por exemplo, para os industriais, quando você tem uma fábrica, da questão da obrigatoriedade do uso do EPI, dos recibos de EPI que você está recebendo o EPI, dos treinamentos a qual você é submetido, tudo isso ele vem num código de ética positivado, escrito, como forma de deixar aquilo dali como uma lei. É uma lei interna dentro daquele estabelecimento que o funcionário e o patrão vai dormir como colocar ali na cabeceira da cama e virar o livro de você dormir antes de você ler antes de dormir, né? Que vai ajudar você, inclusive, a crescer no emprego. Você vai saber que tem a diretriz, tem pra onde você vai seguir, para não estar torrando a paciência do outro, né? E o outro vai dizer, orientar errado. Às vezes o camarada não sabe, o camarada que está lá já orienta errado, aí a pessoa faz, aí leva a culpa, né? É um monte de coisa que pode acontecer. E que um código de ética poderia, portanto, aí ajudar bastante a evitar. Já falamos aí de direitos autorais, direitos de imagem, já falamos aí também o segundo tópico foi sobre inventário, né, extrajudicial, para evitar confusão na hora de repartir os bens de uma pessoa que morreu e deixou a herança. E já falamos agora aí dessa questão do código de ética na empresa. Agora eu quero perguntar ao doutor César o seguinte, o camarada está em casa aí, pá, atenção, o correio chegou, o que é? Um cartão de crédito para você, aí ó, tome. Vai gastar, pode meter o aço aí. Não, mas eu não pedi esse cartão. Mas a empresa tal, o banco tal, mandou para você. Receba ele, depois você se vira. E aí, eu acabo de receber cartão de crédito sem ter pedido. Dá problema para o banco que emitiu ou não dá? Dá sim. Não só banco, como isso era muito costumeiro de loja, né? Mandar assim, essas lojas maiores mandar cartão para você já com crédito. Você já tem aquele cartão diz assim, é crediário próprio da loja, é isso? É, justamente. Hoje em dia é considerado uma prática abusiva. Por que é? Porque é como a gente falou semana passada. A propaganda ela não pode ser veiculada de forma que você automaticamente esteja integrado em um contrato. Então, quando uma empresa, uma loja, um banco manda para você um cartão, ainda que bloqueado, automaticamente ele já mandou um produto para você. E esse produto fornece um serviço. Então você tacitamente teria aceitado participar de uma relação consumerista com aquela empresa que mandou para você. E isso é considerado prática abusiva. E qual é o procedimento a se fazer? O procedimento correto para o consumidor, quando receber esse cartão, seria você ir ao PROCON da sua cidade, fazer a denúncia, mostrar o cartão e oficializar um procedimento junto ao PROCON para você se livrar de quaisquer encargos que aquilo possa lhe causar. Já é pacificado através de uma súmula no STJ, que a súmula seria um direcionamento do Supremo Tribunal de Justiça, se eu não me engano, súmula 532, se não me falha a memória, que é uma ação abusiva por parte de qualquer fornecedor enviar um cartão diretamente para a casa da pessoa sem ser pedido. Então só é permitido se você pedir o cartão, ele lhe envia. E vale ressaltar que ainda que bloqueado, se o cartão tiver bloqueado, você tiver que desbloquear ainda através de um telefone ou de um aplicativo, ainda vale como prática abusiva. Então você leva ao PROCON e o PROCON irá aplicar uma multa administrativa para aquela empresa que fez isso. Vale lembrar, pessoal, onde não existe o PROCON, o escritório e tudo mais, aquela coisa, vá no Ministério Público, que é o PROCON nas cidades onde não existe, né? Existe lá o convênio, aquela coisa, né? Exatamente. Então suba ali as escadas do fórum e diga, doutor, promotor, vocês estão mandando um cartão para mim aqui, eu não estou querendo gastar não, eu não estou mais podendo gastar nem R$1, e o pessoal mandou um cartão com 10 mil de crédito. Ó, isso é uma tentação da bexiga. E tem gente que cai nessa, sabia? Tem gente que cai, aí sai comprando. É tentação, vamos combinar. Você está numa situação difícil, recebe um cartão de crédito de 5 mil, 4 mil, que o pessoal tem uns bancos que são meio doidos também, eu não sei. Cartão de crédito é uma desgraça, aí você não vê o dinheiro saindo, no instante você tá com a corda no pescoço. Então não caia nessa, tá? Não caia nessa. Esse pessoal tem que aprender a respeitar essa questão dessa privacidade. Porque é quase uma invasão de privacidade. Meter um cartão lá para você se você está pedido, né? E, enfim, vá atrás dos seus direitos, que não é legal. Viu? Vai ficar com cartão. Não vá gastar. Bom, o Marlene Apolinário está com a gente. Um abraço, Marlene. O Toniel Fios diz abraço aos amigos Nonato e nobre colega Dr. César Júnior. Parabéns pela qualidade de assuntos abordados. E o doutor Tonel está um trabalho para abordar esses assuntos. Demora a aparecer, rapaz, é um negócio.
Parabéns, a professora Luzane Bezerra disse parabéns, César, sempre se destacou como aluno, sucesso, né? Você era bom aluno, doutor? Muito obrigado. Eu tentava, né? Tentava. Eu só era um pouco A professora está preguiçoso. dando um aval A aí. professora Luzani está sendo muito carinhosa. Conversava muito na classe? Não, isso eu Não, né? nunca gostei não. Eu só Então era meio bom aluno. preguiçoso, Geralmente quem é caladinho lá no... Ficava na frente ou lá atrás? Ficava na frente. Na frente, bom. Então era aluno interessado. Mas Só eu também era interessado, só eu era ficava atrás, preguiçoso. porque eu era muito tímido. Aí Pois é, eu ficava na frente já para não ter que interagir tanto. pois é. Eu ficava atrás porque eu era tímido mesmo. Né? Nossa senhora, eu tinha uma timidez do tamanho do mundo. As coisas Sofri mudaram muito ainda com bem, isso. né? Não, eu continuo. Mas aí para sobreviver a gente tem que... Dá os pulos, né? É. Bom, mais algum assunto que você queira destacar hoje ou só na próxima semana? Na próxima semana. Eu não posso Ó. entregar logo tudo de uma vez, não, né? Ó, o doutor César está ajeitando o site dele. Ajeitando não, ele está produzindo, tá, pessoal, o site, vai fazer material para a internet. Eu sou fuxiqueiro, eu conto logo. Né? Que aí ele vai e faz mesmo. Né? E logo você vai ter o canal Você já oficial me dá a dele pra obrigação, você. né? Aí logo você vai ter o canal para você procurá-lo diretamente aí, tá? Não só aqui na tvvazelec.com. Anderson Almeida, é isso aí, César. Eu fui seu professor e sou testemunha de que era um bom aluno. Não é à toa que tem se destacado na vida, né? Anderson Almeida. Muito obrigado, professor Anderson. Fico muito lisonjeado. Tá bom. Doutor César, semana que vem estamos de volta, né? Estamos de volta. Na quarta-feira, às 15h30. Mas semana que vem também é semana semana Santa, que vem né? tem a Semana Santa, né? Vamos ver pensar aí. se a gente Vamos faz. pensar. Vamos A gente pensar. tá adiando, Muita né? gente viaja também, né? O pessoal não está muito Inclusive, eu ligado. vou ser o motorista lá de casa. Você vai viajar? Eu vou viajar. Pronto, eu queria que eu também vá viajar para casa. Posso viajar não, que eu trabalho no sábado de Aleluia. E só tem a sexta-feira folgazinha ali. Mas enfim. Viajo na sexta. Mas não posso, que na sábado eu tenho que estar aqui cedo. Mas viajo na sexta e volta na sexta, rapaz. Só pra parecer, rapaz. Vamos ver. Tá bom, doutor César. Um abraço grande, sim. Diga aí o endereço, o local, o telefone de contato, onde é que você atende, as causas, enfim. Meu escritório é na Rua Juvenal Galeno, número 44, aqui no centro de Vaza Alegre. O meu telefone é o 9995-0999. Meu e-mail é o cesarjunior@cgjassessoria.com.br. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tanto dos assuntos que nós falamos aqui, quanto de quaisquer outros assuntos, só dá uma passadinha lá, qualquer coisa me ligar que a gente tenta ver da melhor forma possível. Pronto, sempre dá certo, né? Agora são 16 horas e 11 minutos, então tá aí. Um abraço grande para todos, doutor César, até semana que vem, grande abraço. E a gente se vê, pessoal, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau. Tchau.